Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui mais uma vez. Tudo bem, Nadma? Tudo Tudo? ótimo, graças a Deus, tudo certinho. Ai, que maravilha! Hoje é onde você tá aí, tá como? Tá calor? Porque aqui onde Tá eu tô tá calor, calor. hein? E você, Fabiola, tudo bem? Que bom estar com você aqui. Muito bom, o privilégio é meu, viu? Débora, Nádia, mas muito bom estar aqui com vocês. E aqui também está um clima agradabilíssimo, quase 40 graus, então Onde tá, que tá você bem tá? light. Conta Eu aí estou pra em gente. Tangará da Serra, no Mato Grosso. Fica mesmo sobre uma serra, mas ainda assim o calor não deu trégua aqui, viu? Mas em tudo dá Ah, graças. Graças a Deus pelo calor ainda. sim, sim. Não, e a gente tem muito que agradecer, né? Muito bom, muito bom. Eu e a Nadma, você tá em São Paulo? Nadma tá em São Paulo, né? Sim, sim. Uhum. Ai, que maravilha, Nadma. É, aqui tá bem calor, né? Ultimamente tem feito um calorzinho que tá judiando da gente. Mas também tem chuva. Então, que Deus possa nos ajudar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paz, lutando pela paz, né? E aí eu gostaria de convidar aí a Fabiola para poder orar para a gente começar o nosso estudo. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui unidas com o mesmo propósito e louvamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Senhor, como é bom proclamar as boas novas do Evangelho, como é bom nós sermos aqui tão humildes, tão pequenas, tão frágeis, mas disponíveis para fazer a Tua vontade. Nós convidamos a pessoa do Santo Espírito, que ele seja o nosso professor mais uma vez, que ele nos dê sabedoria, discernimento, que também esteja com todas as pessoas que estarão nos ouvindo, nos assistindo, e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que oração maravilhosa, que possamos, né, é, ser aí inspiradas pelo Espírito do Senhor. E ficamos muito felizes porque vocês estão participando aqui com a gente, está mandando aí as mensagens. Isso é muito bom, isso mostra que vocês estão gostando, que vocês estão participando. Continuem, tá? É muito bom ter a interação de vocês aí, tá bom, gente? Agora vamos lá. Tá acabando nosso estudo, nosso guia de estudo, né? Esse trimestre já está acabando. Temos esse e o próximo. Pronto, acabou e a gente já vai começar uma nova temporada. Se você quiser maratona essas essas últimas lições que nós estudamos, porque está sendo muito bom. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende um pouco mais. Paulo é demais, né? Eu gosto desse apóstolo, viu? Ele fala muito bem, ele vai ao ponto. E hoje nós vamos começar a nossa leitura lendo o nosso verso, né, principal. Ele está aqui em Efésios, no capítulo 6, nos versos 16 e 17. Diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que legal. Na semana passada nós falamos também sobre os trajes, né, de um soldado, o que que cada um significa, foi muito bom. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai dar umas pinceladas bem legais aqui. É, Paulo ele descreve, né, a armadura de Deus como itens individuais, mas ele não escreve aí um guerreiro solitário, né? Aí as meninas vão falar um pouquinho mais sobre isso, mas Paulo ele não descreve um guerreiro solitário. Ele descreve como um exército, a igreja de Cristo, é o exército de Cristo, né? Então,
eu preciso estar pronta, preparada com a minha armadura. Mas eu não vou para a guerra sozinha. Eu não vou para a batalha solitária. Eu vou para a batalha com os meus amigos, com os meus companheiros, com a minha família em Cristo. E nós estamos fazendo parte deste exército, né? E eu achei muito interessante essa visão, que às vezes quando a gente lê, a gente pensa só em si. Né? A gente fica pensando, eu preciso estar vestida, eu tenho que estar munida da palavra, eu tenho que estar protegida, mas eu não estou sozinha. Todos têm uma função, todos têm que estar protegidos para que a nossa batalha, nós vamos ser vencedores todos juntos, como igreja do Senhor. Isso é muito legal. E aí eu queria que a Nadma falasse para a gente aí, jogar uma bomba aí na mão da Nadma, já que a gente está falando aí de batalha, que Paulo ali ele fala um pouquinho sobre o dia do mal. O que é esse dia do mal? Como igreja, como que a gente pode trabalhar juntos a fim de ajudar uns aos outros nessa luta contra o mal? Porque a nossa luta, né, não é física. E aí você fala também, Nadma, para a gente, já vou passar aqui todos os assuntos que eu quero que você nos clareie. Fala também sobre nos cingir, né, da verdade de Deus e também vestir a nossa couraça da justiça. Achei isso muito legal. E aí, falar um pouquinho da bondade, da santidade, da verdade, que pode ser uma proteção. Como assim? Nadma, bomba na sua mão aí, viu? Fala pra gente. Tá, vou tentar, muitos assuntos assim, mas eu queria voltar no que você falou para a gente, lutando pela paz. A palavra lutando ou lutar não combina com paz, né? Porque normalmente a gente fala, imagina, paz é aquele relax, é um sombra, água fresca, uma rede, uma aguinha de coco. Isso é a paz. Só Bem que lembrado. nós estamos juntos e o tema é justamente esse. O lutando quer dizer, eu não posso estar sozinho. Não dá para eu fazer tudo isso sozinho. É todos lutando pela paz. E essa luta, ela é benéfica quando nós estamos em conjunto, ela pega e ajuda cada um na sua particularidade, mas quando estamos juntos, nós vamos ter mais forças. É interessante que a gente, às vezes, fala assim, eu peço para o Senhor, né, me dá paz, né, não me dá força, porque senão eu arrebento não sei se você já ouviu isso, mas, na realidade, nós precisamos realmente ter essa tomada de consciência de dizer assim, existe uma guerra entre o bem e o mal, e todos nós estamos nela. Todos. Isso quer dizer, todas as pessoas do planeta estão nela. Só que quem toma consciência desta guerra tem que dar a mãozinha para o outro e se unir para um fortalecer o outro. Eu fiquei muito assim, chocada uma vez quando eu soube que ia ter era pior que um tornado, lá na Flórida. E eu fiquei imaginando como que vai vir esse, né, furacão e leva tudo. E daí uma amiga que morava lá, ela falou assim, olha, é tão interessante que no condomínio que eu moro, um carro cola no outro, estaciona. Porque lá eles não usam garagem, né? Então, um estaciona do lado do outro, mas colado, um coladinho no outro. E daí o vento não consegue levantar todos, porque é como se fosse um bloco de carros. Se ficasse um sozinho, conseguiria levantar, mexer, fazer. Essa é a ilustração que eu trouxe hoje. Eu tenho que estar coladinho no meu irmão, naquele que está do meu lado, porque eu o ajudo, mas ele me ajuda. E isso faz toda a diferença nesse período que nós estamos vivendo, porque o mal, ele está assim, ó, borbulhando, ele quer nos pegar de qualquer jeito, e por isso a reflexão de hoje é justamente essa, que a gente precisa estar perto de alguém para ajudar esse alguém. E como que a gente ajuda? Com bondade,
É fácil ser bom? É fácil falar de bondade, mas ser bom na real não é tão fácil. Porque às vezes a gente julga o outro, critica o outro, acha que o outro tá mole demais, que tá ali, sabe? Então, é muito fácil a gente ficar só julgando, mas Paulo nos aconselha, fala assim: use toda a sua bondade. Então, deixa brotar aí de você, assim como o mal está borbulhando, deixa borbulhar em você a bondade. Olhe para as pessoas com uma forma diferente para você poder ajudá-la. Segundo, viver na verdade. Jesus já falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, busque na palavra de Deus esse aconchego necessário para que você possa se nutrir e ajudar os outros também. E daí, nós vamos estar mais perto de Deus. O que é essa santidade que você pediu que eu falasse das 3 palavras? Santidade é estar vivendo em conformidade com o santo, que é Deus. E ele fala: vocês são raça eleita, povo separado. Então, não fique preocupado se você é diferentão, esquisitão, não faz o que os outros fazem, não come o que os outros... Não tem problema algum. O detalhe é, você está se santificando. Não que eu vou me tornar santinha, não. Em Jesus, eu vou subindo cada degrau para eu poder melhorar. Eu não era tão boazinha, eu estava mentindo, Então, aí eu vou me aprumando, mas não vou chegar lá, porque eu só chego lá no dia mal. Oh, como assim no dia mal? E é uma expressão que é chocante. Eu acho que Paulo, ele quis chocá-los mesmo. Falou: vai ter um dia, o dia do ajuste de contas, presta atenção. Todo ser humano sabe que um dia ele vai passar por esse dia. E por que ele chamou de mal? Porque, para quem conhece Jesus, é o melhor dia. É a maravilha do dia que eu espero. Mas ele falou: é o dia mal, porque a gente vai confrontar o mal. É isso. Esse é o dia mal. O mal vai perder, ele já é perdedor. Só que nesse dia vai ser anunciado no placar. Por enquanto a guerra foi. O, e nesse dia vai dar. Por isso que é o dia mal, quando eu me deparo com aquilo, tudo que eu fiz, mas eu me deparo com o que Jesus fez por mim. É o dia mal, porque o mal também vai cair. E eu acho muito interessante que as cartas de Paulo, né, ele vai trazendo essa iluminação para a gente conseguir entender qual é essa grande verdade da Bíblia, da Escritura, e daí ele traz, didaticamente falando, essas peças. E ele fala: cinja-se. Eu fiquei pensando, o que é cingir, né? Cingir é colocar um cinto, gente, tá? E para que servia esse cinto? Vocês sabem que no povo de Israel usava vestes longas. Até hoje eles ainda usam essas vestes longas. Então, na hora de fazer um trabalho, alguma coisa, eles juntavam, tipo a barra, né? Dava uma e colocava por dentro do cinto. Mas o cinto também segurava todo o restante da roupa. Tudo estava envolvido no cinto. Então ele fala assim: cinja-se com esse cinto, vista-se com esse cinto, não porque é belo, mas porque é necessário. É ele que vai te dar todo o conforto em cada necessidade que você tiver. E ele fala: assim como os soldados tinham um cinto, era de couro, e ele tinha a sua função, também o cinto que nós precisamos usar, ele tem a sua função. Ele vai colocar tudo no lugar certo. Olha só que interessante para nós. Será que a gente não está assim meio, né, avessadinho? Está na hora de pôr o cinto, para deixar tudo no lugar certo daquilo que o Senhor quer para nós. E nós também temos que usar a segunda parte, que é a couraça da justiça. Mas justo só tem um, só é Deus. Nós somos um pouco acusadores, a gente não mantém a palavra, mas ele falou: opa, põe essa couraça. O que é a couraça? Ela colocava
no soldado a proteção para os órgãos principais. Não podia atingir o coração. O baço ainda podia, vamos dizer assim, o coração não. Então, eles tinham essa peça tão importante que ele falou, ó, tem que cuidar. Cuide do principal. O que é principal na sua vida? Que precisa de uma couraça? A tua mente e o teu coração. É isso que nós precisamos. E por isso que ele dá esses dois exemplos. Eu achei muito legal isso, porque o inimigo ele vai querer nos empurrar, vai querer degladiar, pegar nosso ponto fraco. Mas se a gente tiver com essa couraça, a gente vence. Interessante, né? Gostei Muito. muito desse tema, bem didático. É verdade. E sabe o que é engraçado, assim, interessante? É que couraça da justiça, né? Para gente poder blindar, né? Se proteger do que vem de fora que vai afetar, né? A nossa vida como cristão. E o próprio Paulo, ele fala assim, ó, nós devemos buscar tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo. Quando a gente faz isso, a gente está o quê? Vestindo a couraça da justiça. A gente está blindando nossa mente, nosso coração. É E muito se bom, santificando, né, Débora? Se santificando. exato, se santificando e cada dia vai desenvolvendo, né? Um degrau aí nessa nossa jornada. E aí você vê como como tudo se encaixa, né? Como tudo ali, ó, sempre a gente vai estudando um pouco aqui, um pouco ali, e no final tudo se encaixa. E a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Um centro de tudo isso, né? E a Fabíola vai nos ajudar agora a falar um pouquinho sobre dicotomia. Hum? Que palavra nova! Eu tô aprendendo, gente, palavras novas. Aqui, ó, no nosso canal, a gente também tem cultura, palavras novas, porque eu não conhecia essa palavra. Devia até que treinar aqui para falar, viu? Falar um pouquinho pra gente, guerra e paz. O que significa lutar pela paz, que a Nadima até falou, né? Quando a gente fala de paz, a gente pensa em calmaria, tranquilidade. Como assim lutar? Vamos lá que a Fabiola vai falar um pouquinho mais. Quero também, Fabiola, entender um pouquinho sobre essas metáforas militares de Paulo, o que elas significam para a gente, né? E aí tem todo um arsenal da humanidade, paciência, perdão, práticas cristãs de oração, adoração, e aí ele mistura assim os vocabulários de um contexto religioso com um contexto de batalha, e, por isso parece que tudo tá junto, tem a ver. Fala aí pra gente, sabe? Fala pra gente aí, ô Fabiola. Ô, Débora, é tão interessante, né, Débora e Nádima, que parece que é uma mensagem subliminar, mas de subliminar não tem nada. Paulo, ele quer deixar muito claro, falar assim, ó, galera, é o seguinte, nós vivemos nessa dicotomia, essa segmentação em duas situações, né, esse de e vem de dois, que parecem opostos, mas que está totalmente interligado. A Nádima falando um pouquinho sobre como nós estamos com um senso de propósito aqui nesse mundo e que uma andorinha só não faz verão. Não tem jardim com uma flor só. E eu achei incrível quando ela disse que é um estilo de quebra-vento, essa junção desses carrinhos lá, um coladinho no outro. É para quebrar o vento. Olha só que interessante. Dentro da agronomia, que é a minha área de formação, nós temos quebra-ventos com essa finalidade. Então, numa sede onde é tudo aberto, a plantação bem rasteira, o vento vem cortando. E aí, na sede onde tem as casas, eles plantam grandes árvores, uma coladinha na outra, justamente para quebrar esse vento. Uma árvore só não quebra vento, um carro só não quebra vento. Então, eu acho muito interessante ressaltar isso. Nós estamos juntos nessa. Nós estamos colados aqui, ó. Porque sozinhos nós não vamos conseguir vencer essa batalha. E é aí que tem tudo a ver. Por que que a gente está lutando para ter paz?
porque nós estamos em um mundo que jaz no maligno. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de 1 João, depois você dá uma pesquisadinha um pouco melhor, vai falar justamente sobre isso, que Satanás ele se apoderou desse mundo no momento que os nossos pais espirituais, a gente já estudou isso em outro momento, eles caíram, desobedeceram ao Senhor. Satanás ele reclamou para si o poder desse mundo, e a partir de então, uma sementinha do mal começou a germinar lá no início, e foi passando, passando e passando. Por isso que quando a Nádima diz é fácil ser bom, não é. Porque tem uma sementinha do pecado que está aqui, ó, enraizada aqui dentro de mim. Então eu preciso lutar, mas com todas as armas que o Senhor me permite ter. E essas armas, elas não são armas materiais. Não adianta eu pegar um fuzil, uma pistola, uma bazuca, que isso não vai fazer nenhuma diferença, porque nós estamos lidando com principados e potestades. Nós estamos lidando com algo sobrenatural. É um poder espiritual maligno que está tentando e lutando todos os dias por mim, pela Débora, pela Nádima e por todas as pessoas que nos ouvem. Ele quer de todas as formas, e eu vou deixar você falar, viu, Débora? Nos tirar do caminho que o Senhor ele tem para nós. Não é verdade? Agora é contigo, pode falar. Não, eu achei legal, assim, que isso explica perfeitamente o que que é essa dicotomia, né? Exato. Porque a nossa luta, ela é espiritual, porém, eu sou física. Exatamente. Exatamente. Então, e essa paz e tudo isso que a gente busca é algo real. Só que hoje a gente desfruta disso espiritualmente. É uma coisa assim muito oposta, mas ao mesmo tempo ela se complementa. Tem tudo a ver, né? Parece que é distante, mas tem tudo a ver, Isso, né? tem tudo a ver. E eu achei isso muito legal, a forma com que você falou foi perfeita, perfeita. Exatamente. E quando a Nádima foi falando do Deus que nos capacitou para nós batalharmos espiritualmente, ele não me deu uma tesoura, ele não me deu uma caneta física aqui, ele me deu instrumentos, ele me deu armas espirituais. E aí, Fabiola, mas o que que tem a ver Paulo, essa referência de Paulo, essa forma tão militar que Paulo traz, essas características para essa batalha? É, Paulo, ele é um apóstolo tão incrível que ele vai trazendo algumas características daquela época, até para facilitar o entendimento daquelas pessoas e trazer mais características de uma batalha de fato. Mas o significado dessas nossas armas, quando comparados com a finalidade daquelas armas, que eram as guerras, né, humanas ali, é totalmente diferente. Então, a Nádima, ela trouxe ali, ela já falou um pouquinho sobre o cinto, sobre a couraça, a importância disso, e lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 15, vai falando alguns outros itens que um soldado que faz parte do exército do Senhor, ele precisa também. Outras componentes dessa armadura de Deus. E aí eu queria comentar para você um pouquinho sobre esse calçado. Eu não sei quantos de vocês eram peraltas, tá? E você também que está nos ouvindo, nos assistindo aí, eu era demais, gostava de andar descalço, e quando a gente está descalço, o que que acontece? Ou entra um espinho, ou uma pedrinha pontuda, um caco de vidro, que eu ainda tenho cicatriz aqui no meu pé. Quando a gente não está calçado para fazer as nossas correrias cotidianas, já dói. Você imagine para uma guerra sem um calçado adequado. Será que dá? Dá para enfrentar uma batalha terrível? É difícil, né? Na época, quando a gente dá uma pesquisadinha sobre como é que era o calçado romano, aquelas guerras onde Paulo, no contexto ali, naquela fatia onde Paulo viveu historicamente, o calçado ele tinha todo um processo de preparação que abraçava aquele pé. Era como se fosse uma sandália.
né, que permitia que o pé ficasse bem arejado, mas que embaixo dela existiam muitas camadas para que nada perfurasse aquele pé, para que protegesse aquele pé. E aí, Paulo vem e diz assim, ó, mas o que eu estou propondo para você não é esse calçado que você vai ali na loja e compra, não. A palavra do Senhor nos diz que calcem a preparação do evangelho da paz. Olha só que interessante, evangelho, o significado de evangelho é boa notícia, é boa nova. Então, Paulo está dizendo para mim e para vocês, Fabiola, seguinte, você precisa estar calçada de boas notícias de paz. E essas boas notícias não é do noticiário, não é uma coisa muito legal que acontece aqui no nosso mundo, é o evangelho do Senhor, do reino de Deus. E é tão lindo quando a gente vai investigando mais profundamente, ele faz uma relação lá com Isaías 52 e o verso 7, onde diz assim: quão formosos, até mesmo sobre os montes, são os pés daqueles que anunciam as boas novas de paz. Gente, eu, Nádima, Débora e todos nós somos convidados a fazer parte de um exército que é calçado pelo Evangelho, o anúncio de boas novas de paz. Aonde nós andarmos, aonde a planta do nosso pé caminhar, vai ali um representante desse reino de Deus, que leva boas notícias desse reino ao qual nós pertencemos. Isso é muito lindo. Além do calçado, diz o seguinte: você também não vai despreparado. Então já tem o cinto, já tem a couraça, o calçado, né? Essa sandália bem resistente, que é do evangelho. Agora você vai precisar do escudo da fé. E olha que interessante, sem fé, gente, o que a gente pode fazer? Sem fé é impossível a gente agradar a Deus, sem fé é impossível nós darmos um passo quando o mar ainda está fechado. Como é que o mar ia se abrir lá, fazendo referência àquele período de Moisés, se ele não desse aquele primeiro passo de fé, né? Deus, ele pede às vezes isso para mim, para você que está nos ouvindo. Você precisa de um escudo que te proteja e que te permita, às vezes, entrar nessas batalhas. Às vezes pode estar tudo escuro, mas se eu tiver com esse escudo, até aqueles dardos inflamados do maligno, eles serão apagados. Olha que interessante. Quando a gente vai analisar historicamente, os escudos na época de Paulo, claro, isso foi evoluindo, o material utilizado, mas tem a referência de que os escudos eram de madeira e eram ovalados. Então, aqui é como se ele me protegesse até nas laterais. E eles eram revestidos de couro. E quando eu molho esse couro, ele fica umedecido, mesmo que o inimigo, o exército inimigo, me mande aquelas flechas mergulhadas no pinche, colocado um foguinho ali para vir me afetar, se ela bate nesse escudo, ela apaga. Então, a fé, ela faz com que esses principados e potestades, que às vezes tentem nos desvirtuar do caminho do Senhor, a fé nos faz enxergar, mesmo quando tudo está um caos, mesmo quando tudo está um desafio gigantesco, mesmo que tenha uma montanha enorme na minha frente. Mas a fé em Cristo Jesus me faz dar passos certos, mesmo em meio a uma batalha. Ela me protege, né? Isso é muito lindo. Olha só. Então, além desse escudo, nós temos o capacete. E não é qualquer capacete, é o capacete da salvação. A Nádima falou lindo, quando a couraça ela protege o coração, né? Ela protege ali os órgãos vitais. E a salvação, ela protege a nossa mente. Ela protege a nossa cabeça. Olha que interessante. O capacete, antigamente, na época desses militares, dos legionários, eles protegiam os ouvidos e ele era até uma abinha um pouquinho mais extensa para proteger a nuca, onde muitos queriam matar as pessoas aqui por detrás. O capacete da salvação nos protege de todos os lados. Ele preserva a nossa mentalidade. E a salvação não vem de nós, vem de Cristo Jesus. E além do capacete, tem uma coisa incrível. Pode falar. Pode Você ia falar. comentar alguma coisa. Além do capacete, tem uma coisa incrível, que é a espada. Imagina só, nós irmos para uma batalha e não termos algo para nós empunharmos ali. E aí tem uma espada. E essa espada, a Bíblia nos diz aqui no verso 17, que é a espada do Espírito.
é a palavra de Deus. E olha que interessante a referência que a Bíblia traz do Santo Espírito. Lá em João 14 diz que é o Espírito da verdade, aquele que nos guia na verdade, né? E é um trabalho conjunto. Então, quando eu olho para isso, para a armadura, para essa batalha espiritual, eu me sinto tão acolhida e abraçada por Deus, esse Deus que não me deixa sozinho nessa batalha espiritual. Que com essas armas espirituais, a minha vida física, ela também é transformada. Porque aonde eu vou, eu não estou sozinha. E aí, esse sobrenatural de Deus transforma a minha vida física como um agente de mudança onde eu estou inserida. No trabalho, na escola, em qualquer lugar. Então, isso é poder de Deus para cada um de nós. E Amém? sabe que eu queria. Amém, amém. Queria Amém. completar, assim, para fechar aí com chave de ouro esses seus comentários, meninas, é que nós, no nosso guia de estudo ali, fala sobre a questão de oração. Nós temos esse chamado e nós só vamos estar protegidos se a gente estiver em contato com o fornecedor de toda essa armadura. A gente precisa estar com o dono do exército, o fornecedor dessa armadura. E quem é? É Deus. Então, se eu não tiver em contato com esse Senhor, com esse Deus maravilhoso, eu vou estar desprotegida de todos os lados. Mas quanto mais eu desenvolvo o meu relacionamento com Cristo, mais protegida eu fico. E eu ia pedir para a Nadma, para a gente finalizar aqui, só dar uma pincelada sobre nessa questão do grande conflito. Porque, assim, o grande conflito, ele é um conceito central, né, de toda a Bíblia. Ela resume ali, nesse grande conflito. E ele não diz ali apenas que é em questão de... fala pra gente do que seria esse grande conflito, Nadma, pra gente A gente finalizar. volta lá no início do início, né? Quando o mal entrou, separando as criaturas de Deus, e ele faz todo um programa de trazer os seus filhos de volta. Este é o grande conflito. Eu, Nadma, vou pôr as minhas mãozinhas assim, ó, tem alguém me puxando de um lado e alguém do outro. Isso é um conflito. O mal e o bem, o mal e o bem. E isso a vida inteira. Quando Paulo fala assim, ó, tá na hora de pôr essa indumentária, ele quer dizer, preciso me defender, preciso cuidar do meu corpo, da minha mente, mas que eu preciso ter os calçados da paz, onde eu for, eu vou levar essa verdade. Mas ele também me dá uma espada, é o ataque. Ele me dá a oportunidade para dizer assim, você não pode ficar quietinho mais, é a tua vez. Você tem que ir com disposição, junte-se com seus amiguinhos e ó, vão juntos, porque a gente precisa, o mal vai acabar mesmo, esse grande conflito vai acabar. E daí o bem já está vencido e ele vai vencer mais ainda. E eu achei muito interessante isso, lutando pela paz. Não dá para lutar sozinho, é em oração e revestidos inteiro. E eu só vou finalizar falando de Davi. Quando Davi colocou toda essa roupinha, ele caiu quando foi lutar lá com o Golias, porque ela era muito grande, muito pesada. Só que essa roupinha agora, ela é leve quando a gente está com Jesus, porque ela é uma roupa, vamos dizer, imaginária, que a gente vai se colocar em nós para que a gente possa defender o evangelho, pregar o evangelho, levar paz para as pessoas. Que Deus nos ajude, que a gente possa ser esse porta-voz, né, de boas novas e de unidade. Amém, amém. Bom, vamos orar para a gente finalizar. E conto com vocês na próxima semana, hein? Ok. Um beijo, foi muito bom. Obrigada, meninas, obrigada. Senhor Jesus, obrigada, ó Deus, pelo estudo que tivemos e nos ajude a nós estarmos completamente protegidas com a sua armadura. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Gente, obrigado. Até a próxima semana. Estaremos aqui de volta. Um beijo para vocês. Tchau. Se as ondas
nesta vida.